Olá! Nessa aula nós vamos conversar sobre o Manual de Boas Práticas de Funcionamento e dos Procedimentos Operacionais Padronizados para a Gestão Regulatória de Centros de Infusão. O meu nome é Rui Damenheim, eu sou diretor-presidente do Embravisa, Instituto Brasileiro de Auditoria em Vigilância Sanitária, desde 2003, especialista em vigilância sanitária, diretor junto à Divisão de Serviços de Saúde do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, de 96 a 2003, coordenador da equipe de auditoria de regulação sanitária hospitalar do Departamento de Convênios do IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, de 2003 a 2017. Eu deixo desejar o meu contato com vocês, caso nós tenhamos alguma dúvida, a necessidade de se aprofundar em algum tema que vocês julguem necessários, eu tenho meu e-mail aqui, rui@embravisa.com.br. Preferencialmente, eu peço que vocês entrem em contato através do WhatsApp, que é mais prático, né? Lembrando que nós atuamos em todo o território nacional. E fazemos desejar também o convite para que vocês curtam a nossa página no Embravisa no Facebook. O Embravisa, o Instituto Brasileiro de Auditoria e Vigilância Sanitária, é uma entidade privada formada por especialistas em regulação sanitária e que se destina a desenvolver atividades para adequação e certificação de serviços sob o regime de vigilância sanitária brasileiro. O objetivo principal dessa apresentação é abordar a importância do Manual de Boas Práticas de Funcionamento e dos procedimentos operacionais padronizados, também chamados de POP, para a gestão regulatória de um centro de infusão. Lembro que o conhecimento regulatório é um fator importantíssimo para o sucesso de um empreendimento. Sem a gente saber a quais regras nós estamos submetidos por força da legislação, a gente pode ter um fracasso muito grande nessa empreitada, independente de uma boa formação técnica ou de boas instalações, né? O que é, afinal, a regulação em vigilância sanitária? A gente pode definir isso como um conjunto de normas e legislações de caráter compulsório e obrigatório que regulam a instalação e o funcionamento de serviços e que servem de base para a elaboração dos documentos de qualidade requeridos. Essa própria regulação fala da necessidade de que haja o controle interno das atividades, ou seja, o responsável técnico do estabelecimento é responsável pelo que realiza e deve manter controle sobre as atividades prestadas, respondendo pelos seus desvios, imperfeições e nocividades. Não se pode alegar desconhecimento das leis ou normas técnicas, ou seja, antes de iniciar o negócio, o proprietário deve ter conhecimento sobre as exigências regulatórias para as atividades que pretende implantar. Junto com o controle interno, também é definido o controle externo, que é exercido de forma corriqueira, principalmente pelos órgãos de vigilância sanitária e dos conselhos regionais, através de inspeções e auditorias. Se o controle externo identificar inadequações no controle interno, poderá haver aplicações de sanções ou penalidades. É impossível a gente conversar sobre um manual de boas práticas de funcionamento e procedimentos operacionais padronizados, os POPs, sem que a gente aborde, mesmo que de uma forma superficial, as questões relacionadas ao conceito de qualidade. Então, os órgãos regulatórios de vigilância sanitária definem qualidade como a capacidade de adequar procedimentos e condutas dentro dos limites definidos pela regulação sanitária, e principalmente a capacidade de manter esses padrões no decorrer do tempo, independente de eventuais mudanças no quadro funcional do estabelecimento. Então, a gente pode resumir isso assim: não basta você fazer um POP, você ter um POP. Você tem que aplicar esse POP e tem que controlar a aplicação dele para que efetivamente você consiga garantir a qualidade na questão regulatória. O conceito de qualidade, então, de uma forma de tópicos, a gente pode dizer que ele engloba a atividade de estabelecer, de documentar, de implementar, de manter e melhorar continuamente o sistema de garantia de qualidade, também chamado de SGQ, ok? Os métodos para documentação a própria existência do Manual de Boas Práticas de Funcionamento, os procedimentos operacionais padronizados, escritos e corretamente distribuídos pela clínica,
A questão da educação continuada, que são os treinamentos, que é sempre importante lembrar isso, cada vez mais é exigido que você tenha um programa de educação continuada, onde periodicamente a tua equipe é treinada sobre as questões relativas tanto à questão de regulação, como eventualmente a questão técnica. É fundamental que você tenha um programa de educação continuada. Também, como método de documentação, nós temos as auditorias de qualidade, sejam elas feitas pela própria clínica, sejam elas feitas pela Vigilância Sanitária, pelo Conselho Regional de Medicina, enfim. Todos esses documentos é considerado um método de documentação e também o relatório de ação corretiva e preventiva. E aí eu faço um adendo que eu acho importante. Não é porque você tem um sistema de qualidade implantado que não vão poder acontecer intercorrências e não conformidades, mas você tem que ter a capacidade de demonstrar aos órgãos reguladores que você sabe como lidar com isso, ou seja, que você identificou uma não conformidade, você vai adotar ações para corrigir esse problema e também para prevenir a ocorrência de problemas semelhantes no futuro. Tá? Então, isso são os métodos preconizados para que você tenha realmente um padrão de qualidade diferenciado. O manual de boas práticas sanitárias, né? Ele tem um layout próprio, onde vai o logotipo da empresa, vai uma série de informações aqui que são informações definidas pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Sempre é importante que você tenha a questão de quem elabora esse POP e de quem revisa e aprova. É fundamental que você tenha essas pessoas, né, essas figuras identificadas. Então, por exemplo, no campo aí, revisado e aprovado por, geralmente é colocado o carimbo e a rúbrica do responsável técnico, para que ele saiba e para que ele demonstre que ele teve conhecimento da existência desse documento. Ok? O manual de procedimentos, de boas práticas de funcionamento, ele descreve o compromisso formal do estabelecimento em atender a regulação sanitária específica, também conhecido como escopo do manual. Tá? Todo centro de infusão precisa possuir esse manual. Essa exigência decorre da RDC 63, de 2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para serviços de saúde. Tá? Para que você possa elaborar corretamente o manual de boas práticas de funcionamento para um centro de infusão, é necessário englobar as exigências de várias normas e leis. Nós temos aqui, por exemplo, a RDC 50 de 2002, que é a norma que fala sobre áreas físicas, a RDC 45 de 2002, que fala sobre o uso de soluções parenterais em unidades em serviços de saúde, a RDC 51 de 2010, que fala sobre a questão da apresentação de projetos de edificação junto ao setor de engenharia sanitária. Nós temos a RDC 63 de 2011, que, como nós já dissemos, fala sobre a adoção do sistema de boas práticas de funcionamento para o serviço de saúde. A RDC 16 de 2013, que fala sobre o correto armazenamento e controle de insumos e demais artigos utilizados para a realização das atividades pertinentes ao centro de infusão. A RDC 153 de 2017, que fala sobre o grau de risco das atividades que são desenvolvidas, e a RDC 222 de 2018, que fala sobre a questão do gerenciamento dos resíduos. Fora essas normas técnicas, nós temos a Lei 5991, de 73, que fala sobre o comércio de medicamentos, né? A Lei 6360, que fala sobre registro de produto e documentações pertinentes. A Lei 6437 de 77, que fala sobre as infrações de origem sanitária. A Lei 6839 de 1980, que fala sobre a obrigatoriedade de inscrição de uma empresa junto ao Conselho Regional, ao qual faz parte o responsável técnico. A Lei Federal 8.078 de 1990, que fala sobre o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8080 de 90, que fala sobre a implantação do SUS e como se desenvolvem as ações de saúde no Brasil, e a Lei 10.046 de 2002, que fala sobre o novo Código Civil Brasileiro e a questão da denominação da empresa, de enquadramento frente à Classificação Nacional de Atividade Econômica e entre outros temas. No total, são 14 instrumentos legais normativos que você precisa ter acesso e conhecimento para que você possa fazer um manual dentro do que é preconizado pela legislação.
É lógico que isso é uma atividade muitas vezes difícil, porque isso demanda tempo e demanda consultas, essa coisa toda, então muitas vezes você recorre a um consultor externo para te ajudar nesse processo de fazer o manual e os procedimentos. Então, ao contratar um consultor, é importante que você atente ao que está dizendo a RDC Anvisa 16 de 2013, que fala que cada empresa deverá assegurar que qualquer consultor que oriente sobre métodos empregados ou nos controles utilizados tenha qualificações suficientes, entre eles instrução, treinamento e experiência, para aconselhar sobre os assuntos para os quais foi contratado. Então, é importante que, lógico, a pessoa tenha conhecimento, porque se você não tiver uma pessoa que tenha conhecimento, provavelmente o seu manual vai ser incompleto e aí você pode ter futuramente algum tipo de problema, ok? Aqui nós temos a imagem do POP, do Procedimento Operacional Padronizado, que também segue um layout aí definido pela BNT, e assim como o manual, que na verdade o POP, ele complementa o que está escrito no manual, explica como que vai ser aplicado aquilo que está descrito no manual, ok? Também tem a necessidade de identificar quem elaborou e quem revisou e aprovou, ok? Aí nós temos, a gente pode entender o POP como um procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na prestação de serviço de saúde, e descritos originalmente no Manual de Boas Práticas. Esses procedimentos devem abranger a legislação vigente e, em média, são necessários 24 POPs para um centro de infusão. Tá? O executor do processo deve fazer parte da revisão do POP, tendo em vista que ele conhece os pontos-chave da operação. Não adianta você ter um POP fantasia. O POP tem que retratar a realidade do local, ok? O acompanhamento da aplicabilidade do POP é muito importante, a fim de garantir que tudo ocorra como planejado. Eu sempre falo nas minhas aulas que não adianta você ter um POP e deixar ele na gaveta. Quem precisa conhecer o que está dentro do POP não é a gaveta, é a tua equipe de trabalho, tá? Outra coisa importante também é que a linguagem apresentada no POP precisa ser simples e direta, garantindo que todos entendam as informações escritas. Sequencialmente, para se fazer um POP, você precisa escolher o nome do POP, em primeiro lugar, né? Você escolhe o nome e lembrando que, além do nome, você tem que ter uma identificação numeral, ou seja, cada POP deve ser numerado. Apesar de ser uma etapa aparentemente simples, é importante lembrar que a informação deve ser direta e explícita, para deixar claro qual é a tarefa e como vai ser executado e, principalmente, quem vai executar e também quem vai supervisionar a execução dessas atividades. Após decidir o nome, é importante recomendar documentos para servir de referência. É importante destacar, no entanto, que o POP deve atender aos parâmetros normativos e não simplesmente descrever determinada atividade sem nenhum tipo de embasamento. Não adianta você escrever um POP da sua cabeça de determinada atividade sem levar em consideração as exigências regulatórias, ok? O terceiro passo consiste na descrição do local, que deve ser completa e específica. Portanto, use o máximo de detalhes com o maior número de informações que tiver. Essa etapa ganha mais destaque para a efetiva implantação do POP. Nós temos POPs que vão ser técnicos, como, por exemplo, o POP de armazenamento de insumos, e POPs mais administrativos, como o POP de detetização e limpeza do reservatório de água. Ok? É importante também que, finalmente, depois que todos os POPs estejam prontos, você faça uma lista mestre de distribuição, para auxiliar no controle de cada POP, para que você saiba onde cada POP está. Então, aqui essa tabela dá um exemplo. O POP 10, por exemplo, que fala sobre preparação de medicação endovenosa, ele deve estar disposto obrigatoriamente no posto de enfermagem. O POP 15, armazenamento de insumo, deve ficar no local de estoque desses insumos. O POP 18, limpeza de áreas, deve ficar no DML, no depósito de material de limpeza. Ou seja, a pessoa que vai realizar aquela atividade, ela precisa ter o POP como um suporte, caso exista alguma dúvida, e caso você tenha que treinar uma nova pessoa para desenvolver essa atividade. Tá? Sempre gosto de chamar a atenção que a falta do manual de boas práticas de funcionamento e dos procedimentos operacionais padronizados é uma das infrações sanitárias mais comuns em serviços de saúde. Tá? Relativos ao centro de infusão, propriamente dito, nós temos aí alguns POPs que eu gosto de chamar a atenção para vocês.
o POP de aquisição da solução parenteral, quais os critérios são utilizados para adquirir essas medicações, essas soluções, o POP de armazenamento, o POP distribuição, o POP dispensação, e na dispensação é muito importante ressaltar que é importantíssimo você ter uma ficha de dispensação, onde você vai identificar quem dispensou, né? Qual a via de administração, qual a concentração, qual o lote, qual o nome, quem é o fabricante de cada produto, para que você tenha uma rastreabilidade no caso de ter a necessidade de se fazer um recall aí nesse processo, ok? Nós temos também o POP de preparo da solução parenteral, POP de gerenciamento de resíduos, o POP de limpeza de superfície, o POP de investigações de efeitos adversos, o POP da aplicação intramuscular, da aplicação endovenosa, da aplicação subcutânea e da aplicação intradérmica. Então, assim, para a gente poder encerrar essa nossa conversa e poder abrir para que vocês tenham apresentem dúvidas e vamos trocar experiências a respeito disso, eu faço as considerações finais, lembrando o seguinte: tenha muito cuidado. Primeiro, com consultorias incompletas, né? Não adianta apenas você contratar, por exemplo, o escritório de arquitetura, fazer um belo de um projeto para a sua clínica e, de repente, você não ter a sequência, o resto das coisas não estão atendidas, né? Tenha cuidado também com consultores inexperientes, pelo mesmo motivo. Não adianta você atender 2, 3 normas e não atender as outras 12 que você precisa atender, né? Então, é importante que você tenha uma ideia global, geral, de tudo aquilo que você está submetido pela atividade que você desenvolve. E também cuidado em possuir apenas papéis e não possuir instrumentos técnicos. Ou seja, é muito comum que você, no processo de regularização da sua clínica, você delegue essas atividades para a contabilidade, por exemplo, que ela vai obter esses documentos, vai preencher o formulário, da entrada aqui, da entrada ali, mas a contabilidade, via de regra, não tem recurso técnico, conhecimento suficiente para elaboração de instrumentos técnicos. Daí a importância que isso seja uma coisa delegada para uma pessoa especializada, né? Uma empresa especializada. Falo para vocês que nós aqui no Embravisa nós temos um programa de certificação de qualidade sanitária, onde todas essas questões regulatórias, questão documental, questão de projetos de edificação, enfim, tudo que envolve a regulação em um centro de infusão é abordado nesse programa. Eu convido vocês a conhecê-los, né? Basta entrar no nosso site, www.embravisa.com.br/consultoria. Lá você vai dar algumas informações básicas e, a partir daí, você vai poder ter contato com a nossa equipe e vai poder entrar num programa de adequação para que você tenha um diferencial no mercado. A gente sabe que, hoje em dia, a questão do centro de infusão está sendo bastante difundida e vai ser mais ainda, mas é importante se diferenciar. Então, já existe, né? No mercado, a procura de serviços, muitas vezes, também leva em consideração isso, a capacidade que você tem de oferecer um serviço com qualidade e segurança, questões essas de qualidade e segurança que são absolutamente indispensáveis nos dias de hoje, tá? Então, gente, eu agradeço a atenção de vocês, estou aberto aqui a receber perguntas, e seja agora aqui na nossa apresentação, seja depois através do WhatsApp, mas contem sempre com a gente, para que é muito mais fácil a gente prevenir a ocorrência de algum problema do que depois sair atrás para corrigir, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.